Oi, meu nome é Vitória e meu trabalho de iniciação científica foi sobre a avaliação dos mecanismos analgésicos e anti-inflamatórios do mediador lipídico pró-resolução maresina 2 em modelo de dor induzida por formalina, e eu fui orientada pelo professor Valtzel Verri. Bom, a dor é um dos sinais da inflamação e é definida, segundo a IASP, como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável, podendo estar associada ou semelhante a um dano tecidual potencial. Então, quando ocorre um estímulo nocivo, vai ter liberação de mediadores inflamatórios, como prostaglandinas e aminas simpáticas, que irão produzir, então, a diminuição do limiar de ativação do neurônio, evocando assim a dor mais facilmente. Então, recentemente foi observado que os mediadores lipídicos pró-resolução, que são derivados do ácido doxohexanoico, eles são responsáveis por manter a resolução da inflamação e restauração da homeostasia. Um exemplo é a maresina 2, e de acordo com estudos anteriores, a apresentação anti-inflamatória e pró-resolutiva inibe o recrutamento de neutrófilos e contém ação analgésicas, mas que ainda requerem mais estudos. Então, os objetivos desse trabalho foram determinar as doses mais eficazes de maresina 2 através do ensaio dose e resposta em modelos de dor induzido por formalina, avaliar o efeito do tratamento de maresina 2 sobre o número de sacudidas, lambidas de patas e edemas após o estímulo com formalina, avaliar o recrutamento de células inflamatórias através de sessões histológicas e avaliar o efeito da maresina 2 sobre a despolarização de neurônios TRPA1 do gânglio da raiz dorsal. Então, na metodologia, foram utilizados camundongos suíços machos provenientes do biotério central da UEL, com aprovação da Comissão de Ética. Então, foram realizados os testes de formalina, que é um modelo pré-clínico amplamente utilizado para avaliar a dor manifesta e possui duas fases características, que é a fase neurogênica, que é a primeira, e a fase inflamatória, que são observados através dos flints, que são as sacudidas de pata, e lambidas de patas dos animais. O edema ele foi avaliado com auxílio de um medidor de espessura. O infiltrado inflamatório foi avaliado por meio de análises histológicas com hematoxilina e eosina, o imageamento de cálcio, que foi avaliado em células derivadas do gânglio da raiz dorsal, a fluorescência mensurada através do microscópio confocal e avaliou-se a ativação de receptores de potencial transitório ancrino do tipo 1, que é o TRPA1. E os dados foram representados através de análises estatísticas, com um P significativo sendo menor que 0,05. Bom, de acordo com os resultados, podemos observar na figura A que apenas as doses de 3 e 10 nanogramas de maresina 2 foram responsáveis por inibir o número de flints, que são as sacudidas de patas na primeira fase, que é a fase neurogênica. Já as doses de 1, 3 e 10 nanogramas de maresina 2 foram responsáveis por inibir o número de flints na segunda fase, que é a fase inflamatória, após o estímulo com a formalina. Já no gráfico B, podemos observar que nenhuma das doses foram eficazes para reduzir de forma significativa o número de lambidas de patas dos animais. Nessa figura, podemos observar que a dose de 10 nanogramas de maresina 2 foi responsável por reduzir o edema plantar induzido com o estímulo de formalina de forma significativa em todos os tempos. Lembrando que o edema ele é um dos primeiros sinais do processo inflamatório. Nesses resultados, a figura A e B representam os resultados histopatológicos e a figura C, os dados em progentais de acordo com o estímulo. Então, a formalina, ela induziu o recrutamento de células pró-inflamatórias para a região do estímulo e a dose de 10 nanogramas de maresina 2 foi responsável por reduzir a migração dessas células. Para obter os resultados presentes nessa imagem, os neurônios do gânglio da raiz dorsal foram cultivados e estimulados com alil-isoticianato, que induz a despolarização das células e aumenta o influxo de cálcio, e o KCl ele foi utilizado como controle de técnica. Dessa forma, pode-se observar que as células que foram tratadas com maresina 2 tiveram um menor influxo de cálcio, comprovando assim o seu efeito analgésico através desse mecanismo. Então, dessa forma, podemos concluir que foi possível verificar as propriedades analgésicas e anti-inflamatórias da maresina 2, visto que ela inibiu a dor manifesta causada pela formalina, reduziu o edema, o recrutamento leucocitário e que estes são dependentes da ativação do TRPA1 no sistema nervoso central, demonstrando assim seu potencial terapêutico neste modelo. Aqui ficam as referências que eu utilizei para o desenvolvimento deste trabalho e os meus agradecimentos por todo o apoio institucional que eu tive durante o desenvolvimento do projeto, em especial ao apoio financeiro fornecido pela CNPq.